A segunda temporada de The Witcher já está disponível completa na Netflix em 8 episódios, que dão vida às histórias de personagens que são tão populares nos jogos e nos livros. A primeira temporada foi incrível, mas será que a segunda temporada foi tão bom quanto a primeira? Eu maratonei todos os 8 episódios e vim correndo aqui mais rápido do que o carpeado para contar para vocês o que eu achei. Sem spoiler, pô, é claro. Nos próximos dias vão sair mais vídeos aqui no canal abordando assuntos relacionados a esse universo, como magos, monstros, runas, por exemplo. E é claro, uma nova análise da segunda temporada, só que dessa vez com spoilers. Então já se inscreve aí no canal para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos e fique sempre ligado em todos os assuntos do universo nerd, valeu? Galera, a primeira coisa que eu acho que a gente devia abordar aqui nesse vídeo são as semelhanças entre a série e o game. Eu não tive a oportunidade ainda de ler os livros, porém, eu fui um jogador ali, principalmente do terceiro game da franquia, que é um dos mais populares e também foi um dos jogos mais incríveis aí já feito na história dos games, né? Esse game marcou demais e ganhou o jogo do ano, inclusive, então... And the winner for Game of the Year 2015 is The Witcher 3. E eles tentaram trazer na série bastante dessa conexão entre o universo da série e o universo do game. Essa era uma das minhas preocupações antes de eu assistir essa segunda temporada, que na primeira temporada eu já fiquei bastante impressionado com o que eles conseguiram fazer, né? As ações do Geralt, a maneira como ele se comportava, as lutas, né? E todo o universo que eles criaram na série na primeira temporada me remeteu muito às experiências que eu tive no jogo, que é a minha fonte principal aqui para dizer para vocês se realmente essa série tá fiel ao material original. Ficou muito similar, tá, galera? Na minha opinião, ficou bastante fiel, não só o comportamento do Geralt, como todos os elementos do universo que eles conseguiram criar na série, ficou muito fiel ao universo do game. Inclusive, isso é algo que a gente vai abordar também, falando um pouquinho sobre as características técnicas aqui da série, tá? Como a direção e a fotografia, por exemplo. Os lugares que eles escolheram para gravar as cenas, né? Para levar os personagens, foi muito incrível, porque também foram muito parecidos com as paisagens que a gente tem nos games. E em vários momentos ali, em diversas cenas, eu senti como se eu tivesse ali uma missão do jogo, por exemplo, fazendo uma missão. Às vezes no jogo mesmo, né? Eu pelo menos tive muito essa experiência de pegar o cavalo e sair cavalgando só, observando os diferentes cenários e toda a beleza gráfica, porque o jogo é muito bem feito. E eu, por ter essa experiência, eu me peguei em muitos momentos da série conectado ao game dessa forma, de ver uma paisagem semelhante, de ver um cenário muito parecido. Então você realmente acredita que você está ali naquele mesmo mundo que você já vivenciou anteriormente. Então a maneira como eles preservaram essa conexão foi incrível e foi algo que fez com que a série fosse ainda melhor do que ela já prometia ser. Aqui na segunda temporada eles resolveram dar mais atenção às runas, então mais uma semelhança aí entre o game e a série, tá? Eles resolveram dar mais atenção às runas foram utilizadas com mais frequência pelos bruxos em si, não só o Geralt, como personagens secundários aí, inclusive muitas surpresas relacionadas a personagens secundários. Se você gosta desse universo, você conhece, né? Ou teve a experiência de pelo menos o jogo como eu, vai ter alguns personagens aí que você já está familiarizado. Personagens populares e conhecidos que não foram introduzidos na primeira temporada, por exemplo. Então, pode aguardar surpresas aí legais, que eu curti demais, tá? Não só o Geralt, como os outros personagens também, eles vão utilizar com mais frequência as runas, que pra mim é um dos aspectos mais interessantes aí dos bruxos nesse universo, tá? Tem a runa de fogo, a runa de manipulação da mente, não só de humanos, como de animais e outras criaturas também. Runa de defesa, tem uma runa que é como se fosse um impulso, né, que você dá. Eu sempre esqueço o nome das runas, tá? Eu sempre esqueço mesmo. Eu sou horrível com o nome não só de runa, como de qualquer coisa, né? Na verdade, né? A maneira como isso foi utilizado aqui foi incrível também. Foi algo que me conectou ainda mais a esse universo e algo que me prendeu ainda mais a série em si. É muito importante eu ressaltar para vocês a relação entre ele e a Cirilla, tá? Ele e a Cirilla aqui, a relação entre os dois é o que movimenta a segunda temporada. Eu diria que isso é o principal, assim, para que você continue assistindo a série. É tudo que dá andamento a todos os eventos ali da série. E principalmente a Cirilla é muito importante aqui. Em diversos momentos eu peguei várias semelhanças ali entre a relação deles
e a relação de personagens de outras obras de ficção diferentes, tá? Como The Last of Us, por exemplo, o Wolverine, o último filme do Wolverine que saiu aí, que tem aquela relação paterna entre ele e a menininha, né? A Bia tá me lembrando aqui sobre o novo God of War, que também aborda esse mesmo assunto, né? Que é o cara que é meio frio ali, mas é uma pessoa muito poderosa e tem aquela missão de proteger uma criança que é frágil, mas que tem a promessa de um dia ser muito forte e tal. Então essa mesma relação, esse mesmo, até que é um clichê hoje em dia, né, nas obras de ficção, mas que funciona muito bem, dependendo se for bem executado, né? Tudo depende da execução, na verdade, né? E eu achei que aqui foi muito bem executado, tá? Em momento nenhum isso me incomodou. Eu não achei genérico, que isso é que é o pior, né? Você achar a parada genérica. Eu não achei genérico, eu achei que funcionou muito bem aqui nesse universo, é justamente a proposta. Em The Witcher isso já é antigo. Vamos lembrar que essa série ela é baseada em um livro, no qual já era abordada essa relação dessa mesma forma, né? E no game também. E muito bem executado, eu curti demais, e é isso que movimenta a série aqui. O Geralt tem que proteger a Cirilla. A Cirilla, por isso, também tem um papel, eu diria, até mais importante que o Geralt nesse universo, tá? Tudo bem que o Geralt é o protetor dela, mas a Cirilla tem um papel muito importante aqui. Em diversos momentos, ela que vai questionar o Geralt para que ele te explique mais sobre aquele universo, tá? Ela que tá ali para questionar tudo, para responder as perguntas que você tem e você não pode fazer. Então isso também foi muito legal de ver, é algo que reforça ainda mais a importância dessa personagem para a série em si. É óbvio que ela é muito mais importante do que isso, gente, responder as nossas perguntas. Mas eu não posso contar aqui porque senão seria spoiler, tá? Então você vai ter que assistir. Mas entenda que a Cirilla, na minha opinião, é a personagem mais importante da segunda temporada inteira. Então, aproveitando esse assunto, né, eu quero falar para vocês também sobre conhecimento prévio. Rian, como assim conhecimento prévio? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a série, em diversos momentos, ela deduz que você já tem pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre aquele universo, tá? Ela não vai te explicar tudo. Vão ter diversas magias, as próprias runas em si, poções, termos que eles utilizam, as cidades e tal, que não são explicados de maneira nenhuma, tá? Que você tem que ouvir aquilo, aceitar, porque já fazem parte daquele universo, e que você só vai ter um conhecimento mais profundo a respeito daquele assunto se você já tiver tido alguma experiência com o livro, com o jogo. Então, eu, por já ter jogado, né, principalmente o terceiro jogo da franquia, que eu diria que é o principal, eu já tinha um conhecimento prévio, então para mim, muitas das coisas que eles falavam ali, muitas das ações que eles tomavam, já fazia algum sentido, tá? Até mesmo as criaturas. Mas se você não teve experiência nenhuma, você pode assistir essa série? Eu diria que sim. Isso não vai prejudicar a sua experiência, mas você vai ter uma experiência muito mais completa se você tiver pelo menos algum conhecimento prévio sobre isso. Os efeitos especiais para mim, principalmente numa série como essa, que envolve monstro, magia, bruxo, universo de fantasia, eles são muito importantes e eles precisam compor ali a cena para que a gente consiga ter uma imersão maior, né? E os efeitos especiais é algo que, se mal feito, acabam me desconectando muito de qualquer experiência, tá? The Witcher, quando se trata de efeitos especiais, é um pouquinho polêmico, eu diria. Porque eu sou muito exigente, gente. A realidade é essa. Eu sou um pouquinho exigente com efeitos especiais. Tudo que teve efeitos especiais implementados e que não são monstros, coisas em si, mas sim lugares, eu curti demais. Mas os monstros eu achei que deixaram um pouco a desejar. Assim como na primeira temporada, né? E isso foi algo que me preocupou um pouco. Ali na cena de abertura a gente já tem uma luta do Geralt de dia contra um monstro na primeira temporada, tá? Isso não é spoiler. E os efeitos especiais ali você já percebe que não estão tão polidos assim, não são tudo isso, beleza? Óbvio que não foi algo assim, nossa, como está horrível, isso aqui é PlayStation 2. Não foi algo nesse nível, mas os monstros foram algo que me desconectaram um pouquinho da experiência, galera. Isso eu fico triste de falar, porque eu estava esperançoso de que eles iam conseguir trabalhar um pouquinho isso melhor, com efeitos práticos, por exemplo. Mas os monstros em si não me convenceram de maneira nenhuma, tá? Principalmente os que eram inteiramente feitos de CGI. Os voadores em si, nossa. Os monstros que voavam, galera, não dá. E eles optaram por fazer várias cenas de batalha contra monstros de dia, o que me surpreendeu, tá? Porque normalmente quando a gente tem produção com baixo orçamento, eles fazem mais à noite, assim, para dar uma disfarçada ali nos efeitos visuais. Eu me senti um pouquinho desconectado quando certos monstros apareceram, tá? Principalmente os voadores. Espero que você tenha uma experiência melhor nesse sentido, mas pra mim
por ser mais exigente, foi algo que deu uma pegada ali, tá? Mas as cenas de luta entre humanos foi algo que me surpreendeu muito. Eu não esperava cenas tão bem feitas de ação, de lutas de espada entre humanos, principalmente, tá? Mesmo com a implementação de magia, as magias ficaram muito bem feitas pra mim, ó. Eu curti demais os efeitos visuais quando se trata de magia. E as lutas de espadas ali, soco, tal, sangue. Então eu curti muito as cenas de ação entre humanos, o Garrett contra o humano, mas contra monstros eu achei que deixou um pouco a desejar os efeitos visuais em si. No mais, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês aqui, sobre essas primeiras impressões que eu tive sobre essa segunda temporada de The Witcher. Já estou muito ansioso pra terceira, eu acho que a segunda vai fazer muito sucesso, então é mais que garantido que a gente tenha uma terceira temporada. A série tá incrível, muito conectada com as histórias e com o universo do game. A ação também tá muito boa. Minha única ressalva é pro CGI, quando se trata dos monstros, tá? O CGI, cidades e locais, incrível. Monstros, um pouquinho a desejar. Eu acho que eles podem melhorar com mais efeitos práticos na terceira temporada. Vamos ver se eles, né, dão um jeitinho nisso aí. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, deixa o gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos que a gente vai trazer sobre o universo de The Witcher. Muita coisa incrível tá vindo por aqui e eu conto com a sua presença. Sou Rian, vou ficando por aqui e valeu!